assim, passa lá em casa, Jesus. Não, você tem que dizer, fica lá em casa, Jesus. Porque aonde tem Jesus, irmão, ele diz em João 14, verso até mesmo 11, que ele é o bom pastor que deu a sua vida pela sua ovelha. Aonde tem Jesus tem proteção. Ele diz no 10, verso 9, que ele é a porta, quem entra sobre ele, entra e achará vida e sairá, porque terá também pastagem. E ele diz em João 6,35, que quem come, quem vem a mim, nunca terá fome, nunca terá sede. E João 14 ele diz, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão. Quando você vai em Hebreus 13:8, ele já diz que Jesus, diz até mesmo o escritor, é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, não te preocupe com nada se você tem Jesus na sua casa. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia nos ensina, no Evangelho de Mateus, João 2, que fizeram-se um banquete, mas tem muitos se regozijando, se banquetando e passando depois do banquete por dificuldade. Mas houve-se uma festa, mediante a qual chamaram Jesus perante essa festa. E o casamento estava tudo fluindo, mas chega um momento que faltou-se o vinho. Mas o problema não é faltar o vinho, o problema é faltar Jesus. O problema não é a porta se fechar, o problema é aquele que diz para a igreja de Filadélfia, diz para a sua igreja amada, escolhida, fiel, 3, 7 e 8. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. A igreja que é fiel, ele diz: o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. E o 8 ele esclarece: eu sei a sua obra, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardar-te a minha palavra. Aleluia. Então quem tem Jesus tem porta aberta, é só guardar a palavra. Aleluia. E mediante a festa, Evangelho de João 2, vai dizer-se que acabou o vinho, mas quem estava na festa era Jesus. E quando Jesus está na casa, tem a convicção, pode ter deserto, pode ter necessidade, pode ter doença, pode ter aflição, pode ter dificuldade, mas Ele é o Deus da onisciência que tudo vê. Ele é o Deus da onipotência que tem todo o poder. Ele é o Deus onipresente que está presente em todo momento. Ele é o Deus imutável que não muda a tua promessa, como falou para a igreja, até mesmo mediante Malaquias 3:6, porque eu sou um Deus que não mudo, e Ele é um Deus do amor incondicional. Aleluia. O amor que não tem limite. E assim acabou-se o vinho. Maria tentou lhe apertar. Ele disse: que tem eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria até mesmo diz: façais tudo o que lhe pedi. E casa que tem Jesus, festa que tem Jesus. Ali Jesus pede para que traga as taças e encha de água. E assim encheram-se de água, e Jesus mandou entregar ao mestre sala. E entregando, ele bebeu, e ainda mandou-se chamar o noivo, porque ele disse que nenhuma festa era como aquela, porque todas que ele ia, entregava assim o melhor, até mesmo o primeiro, e por último, ficava-se o resto. Mas com Jesus não. Você está comendo bem, mas ainda tem coisas melhores para se manifestar. Você está se alimentando bem, você tem saúde, mas ainda o melhor vai se manifestar. Então quem tem Jesus
A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima, ainda Ele tem a sua balança. Ele não deixa você passar uma prova a qual você não suporta, uma luta, uma adversidade, tudo está no controle de Deus. Como diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem, para aqueles que amam o Senhor, segundo o teu propósito. Está adorando, continua passando o processo, porque Deus, Ele tem propósito, mediante essa luta, tá? Até mesmo mediante a dificuldade, continua adorando, porque se Ele te prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Balaão ainda diz, contra Jacó não há feitiço, não há encantamento, porque não pode se amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que buscar em primeiro o reino de Deus. Jesus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. Essa palavra, narrativamente, fala sobre ansiedade, fala que você não deve ficar, no verso 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos, até mesmo quanto à vossa vida, pelo que haveis